começar aqui a aula. Primeiro definindo, né, o que seria a óptica, apesar de ser bem difundida aí, né? Então, a óptica nada mais é que o estudo dos fenômenos associados à luz visível. Então, a gente tem que ter um conceito do que seria essa luz, né, para saber o que seria a luz visível, né? Então, a gente teve ondulatória na semana passada e a gente viu a diferenciação de algumas ondas, né, alguns tipos de ondas, né, as mecânicas, as eletromagnéticas. E a luz ela se enquadra exatamente nas ondas eletromagnéticas, né? E ela se propaga em linha reta nos meios homogêneos, né? E ela existe uma velocidade no vácuo. No vácuo ela sempre se propaga com a mesma velocidade, né? Que é a velocidade da luz no vácuo. Então, famosa assim C, né? Que é uma das equações mais famosas da física, né? É igual a mc ao quadrado. Então, esse C é justamente a velocidade da luz, que é 3 a de 10 elevado a 8 metros por segundo. Então, no espectro eletromagnético, né, a luz, e o que seria esse espectro eletromagnético? Né? Seria uma faixa de frequência, né, uma luz, uma frequência aqui que vai do menos infinito ao mais infinito, essa reta. E a luz que a gente vai trabalhar, né, com a óptica, seria essa luz visível, ela está entre uma faixa de frequência, que aí eu não vou saber de cabeça aqui dizer. Mas tem, né, as menores frequências, rádio, TV, né, as frequências de rádio e TV que a gente vê, né, FM 93 e tal. As micro-ondas, né, que são micro, pequeno, né, mas ainda assim são maiores que as frequências de rádio e TV. Os infravermelho, ou seja, está abaixo do vermelho, da luz vermelha. E os ultravioletas, ou seja, está acima do violeta. Então as frequências acima dos violetas são os ultravioletas. As frequências abaixo do vermelho são os infravermelhos. Aí depois do ultravioleta tem raios X, raios gama e assim sucessivamente. Essa faixa de luz visível, né? Essa faixa de frequência de luz visível vai tem até esse VAA, né? Que é melhor para entender, né? Esse A aqui é a maior armação que eu vi na vida, né? Para botar um laranja aqui, né? Chamam de alaranjado, só para não ter o L aqui, né? Para ficar bonitinho, aí colocam VAA. Esse primeiro V é de vermelho, frequências menores, né? Aí vai de alaranjado, amarelo, verde, esse outro verde, aí azul, anil e violeta. O interessante, né, é que o azul e o anil, se você ver, né, se você vir na tabela, o azul e o anil são basicamente a mesma cor, né? E até o violeta é quase azulzinho também, né? Mas por que botaram o diabo do anil aqui, né? É interessante a história disso, é porque Newton, né, quando descobriu essas frequências aqui, essas cores, ele, na época, ele era fissurado pelo número 7. Aí ele viu que ia terminar no violeta, no azul. Aí quis botar mais cores aqui. Aí botou o diabo do anil aqui. Só por causa da letra do número 7. Newton não tem muito o que fazer não, né? Bom, no prisma, né, uma observação que eu coloquei, o violeta é mais lento e o vermelho é mais rápido. Eu decoro isso com violenta, né? Lenta. Violenta. E o vermelho é mais rápido. No prisma, né?
Aí alguns conceitos, né? Alguns conceitos básicos da, da onda é a sua propagação, né? Um feixe de luz ele pode se propagar cilindricamente, ou seja, divergente ou convergente. Quando é cilíndrico é porque todos eles aqui são paralelos, né? Uns aos outros aqui. Divergente, uma coisa diverge quando ela está se distanciando, né? Então, esse sentido aqui é divergente. Quando você, por exemplo, diverge de ideias, é porque você está com ideias divergentes, está com ideias opostas, né? Ou distantes uma da outra. Já quando a gente converge nas ideias, né? A gente quer dizer que a gente está indo para o mesmo ponto, né? Com relação a ideias. E a mesma ideia aqui para um feixe de luz. Feixe de luz convergente, eles estão indo convergindo para um mesmo ponto. Esses conceitos são interessantes, principalmente na óptica geométrica, né? A gente não vai se aprofundar tanto na óptica geométrica, porque o Enem não tem tanto de óptica geométrica, mas é interessante a gente entender os conceitos. Os fenômenos ópticos, né? Os mais comuns: reflexão, refração e absorção. A gente falou um pouco, né, em ondulatória, a gente falou um pouco sobre esses fenômenos, né? E aqui a gente vai falar ainda mais. Tem a reflexão, né, que quando você bate num espelho, né, por exemplo, numa superfície de um outro meio, né, com outro meio, ele vai refletir. A refração é a mudança de um meio para o outro, e a absorção, né, absorve a energia luminosa. Os mesmos materiais, né? Quando a gente fala de óptica, a gente pode falar em meios transparentes, opacos ou translúcidos. Os meios transparentes é simples, né? Deixa passar totalmente a luz. Os meios opacos, ele não passa nenhuma luz. E os translúcidos passa mais deformado, né? Um exemplo de meio translúcido muito comum são aqueles boxes de banheiro que deixa tudo embaçado, né? Aquilo é um meio translúcido. Você vê só a sombra da pessoa. Você sabe que uma pessoa está atrás daquele ambiente, daquele meio, mas você não consegue identificar da melhor forma. Só aquelas sombras. Aquilo é um meio translúcido. Classificação das fontes, né, de luz. Elas podem ser primárias, que é bem simples, né, e secundárias, né? As primárias produzem a própria luz, as secundárias refletem a luz de outra fonte. Interessante que se perguntar, uma lâmpada, ela é uma fonte primária ou uma fonte secundária? Aí você diz, depende. Se ela estiver acesa, ela é uma fonte primária. Se ela estiver apagada, ela é uma fonte secundária. Interessante aqui, né? Isso o Enem gosta de cobrar. São as cores, né? As cores dos corpos. O branco, né? Se eu tenho uma blusa branca, por exemplo, o branco ele reflete todas as cores. Ou seja, se eu jogo uma luz vermelha num branco, vai ser refletido aquela luz vermelha e o observador vai ver que eu estou com uma blusa vermelha em vez de ser branco. A blusa preta ela absorve todas as cores. Então, para o observador, se eu jogo, por exemplo, uma luz vermelha num corpo preto, vai absorver toda essa cor e eu vou continuar vendo preto. E qualquer outra cor, ela vai refletir apenas a cor que é do objeto, né? Então, se eu jogo uma luz vermelha num verde,
vai absorver a luz vermelha e vai refletir só o verde. Vou continuar vendo verde, observador. Bom, agora aqui são alguns princípios da óptica geométrica, né? Como eu disse, a gente não vai aprofundar tanto, mas a gente vai falar um pouco. Meu Deus. Oi, Deixa eu fazer uma pergunta. vai falar. É, como que eu posso relacionar o distanciamento ou a aproximação de uma estrela relacionada à frequência? Como assim? Relacionar Sim, a aproximação de uma estrela com a frequência exatamente, porque, tipo assim, da luz, a sei frequência lá, da luz que ela emite, que tu diz? isso é a luz, exatamente, a luz que ela emite. Tipo, como que poderia ser explicado isso? Como que eu poderia sacar isso de maneira mais rápida? Com a Se ela tá. frequência não dá pra. A frequência em si não dá. Dá com a velocidade, né? Tipo, é porque a gente vê. É porque a frequência, se, assim, né? Jogando pro mundo Enem, tá? Porque aí falando de astronomia, é uma coisa bem mais complexa do que o que pode ser cobrado no Enem, por exemplo. Mas o Enem ele cobraria uma questão que, que a frequência emitida, a luz que é emitida por uma estrela, ela vai ser a mesma sempre, né? Porque não vai variar, até porque nem até astrônomo vai ficar difícil responder. Mas seria a mesma luz que vai ser emitida na velocidade da luz, obviamente, com a mesma frequência e o mesmo comprimento de onda, porque a velocidade da luz ela vai se alterar só quando chega na gente. Mas a gente pode identificar a distância, né, se ela está se aproximando ou não, é com a velocidade, né? É com a velocidade não, né? Como é que diz? É o tempo que a luz de lá chega aqui, entendeu? É o tempo, porque a velocidade da luz é a mesma. Então, se um feixe lá tá demorando, sei lá, 5 anos para chegar, se um feixe emitido pela estrela tá demorando 5 anos para chegar e depois de um tempo tá demorando 4 anos para chegar, é porque tá se aproximando. Concorda? Que é uma velocidade igual, né? E Cor que ela vai ser emitida. oi? E relacionada à cor que vai ser emitida. A cor é porque basicamente a gente só vê cores, né? Porque é, depende da temperatura, na verdade. A cor depende da temperatura, entendeu? Depende muito da temperatura. Eu não vou Ele saber. Não... expressar a minha dúvida, é porque tem uma questão no isso, sobre isso, entendeu? Aí a estrela emitir uma cor vermelha ou violeta, né? Tipo, das opções, você tinha que marcar, né? Aí estava relacionada à aproximação ou afastamento. Com, com relação à cor, a cor que a gente via Sim, quando batia na atmosfera, é isso? sim. Eu teria que ver a questão. Eu vou te mandar. Tá. Manda pra Tu mim, que depois eu diria, vejo. É porque eu te mando. é, o afastamento da estrela com relação à Terra, que tu diz, ou o afastamento do feixe de luz? Eu teria que ver como é que é a questão. Mas manda pra mim que aí eu resolvo lá contigo, tá? Mas com relação à cor, eu nunca vi questão assim não, com tipo, se eu vejo a cor vermelha da estrela, ela tá mais perto, tá mais longe, tá se afastando. Eu nunca vi não.
Mas tu me manda aí depois. Voltando aqui, né? Princípio da óptica geométrica, que a gente não vai ver muitos aqui, né? Porque o Enem cobra pouco. Mas tem 3 princípios que regem, né, a óptica geométrica. Um é o princípio da independência, onde a propagação da luz independe de uma possível interposição de outro feixe de luz. Ou seja, isso vem inclusive da natureza eletromagnética dela, né? Então, se eu tenho um anteparo aqui, eu jogo uma cor, um feixe de luz azul para cá e outro para cá, eles vão cruzar independente um do outro. Então vai seguir o mesmo caminho a luz, tanto a vermelha quanto a azul. Isso aqui é o princípio, né? O que só exemplificar esse princípio que às vezes a gente não consegue entender com a frase. Princípio da reversibilidade, ou seja, no espelho, se você observa uma pessoa, ela consegue enxergar você. Isso é o básico, né? Se eu consigo te enxergar, você está me enxergando também. Isso no espelho também. E o princípio da propagação retilínea, né? Ou seja, o ponto de luz, ele vai uma fonte de luz, se eu jogo para cá, ela não vai fazer curva, ela vai continuar a linha reta. Bom, aqui é a diferença de sombra e penumbra, né? Basicamente aqui. Então, se uma fonte putiforme é mais simples, a gente sabe o que é sombra e o que não é. Se eu tenho uma fonte putiforme, tem um anteparo aqui, o trajeto da luz é assim. Então tudo isso aqui tá em sombra. O resto está iluminado pela fonte de luz. Agora, uma fonte de luz extensa, eu pego as pontas da fonte, eu jogo aqui e jogo para o outro lado. Eu jogo aqui e jogo para o outro lado. Então, o que não foi pego por nenhum dos pontos é sombra. Aqui é sombra. O que está sendo iluminado só por algumas partes da fonte extensa, a gente chama de penumbra. Está iluminado, mas não está totalmente iluminado pela fonte extensa. E o resto está sendo iluminado por toda a fonte extensa. Então, a sombra é a ausência de iluminação total. E penumbra é a iluminação de apenas alguns pontos da fonte extensa. Bom, agora voltando aqui para a reflexão, né, que a gente já tinha falado, né, um pouco anteriormente. Agora, né, espelhos planos. Reflexão, né, quando a gente bate um raio incidente, ele vai voltar com o mesmo ângulo de incidência. Então, se eu tenho um ângulo de incidência aí, o meu feixe vai voltar fazendo um ângulo com a normal. Eu vejo muita gente errando questão, porque a questão coloca esse ângulo aqui e a pessoa coloca como se esse aqui fosse igual, né? Esse fosse o ângulo de incidência, mas não. O ângulo de incidência, é bom lembrar que é o ângulo que ele faz com a normal, e o ângulo refletido é o que ele faz também com a normal. Então existe a primeira lei que eu falei na aula passada. O raio incidente, o raio refletido e o espelho são todos coplanares, ou seja, todos estão no mesmo plano. E a segunda lei, que é o ângulo de incidência igual ao ângulo refletido. Bom, passando agora rapidamente pelo conceito da óptica geométrica em si, né? E uma coisa que eu entendi, depois que eu entendi, facilitou demais a minha vida na óptica, reflexão, refração, tudo isso melhorou muito a minha vida, que a gente tem que trabalhar na óptica sempre sob o olhar, né, do observador.
a gente trabalha com o observador. Então, a imagem ela vai ser vista pelo observador. Então, isso faz toda a diferença. A gente tem que colocar o observador no jogo quando a gente está falando de óptica. Então, eu botei esse olho aqui, né, para a gente colocar como se fosse o observador. Então, o que é que está acontecendo, né, aqui nessa imagem? Eu coloquei o objeto aqui, ó, esse asteriscozinho, né, como se fosse uma estrelinha. E aqui está a imagem dele, aqui é o espelho. E quando a gente joga um objeto no espelho, né, ele vai ser refletido aqui, né? É natural, né? Todo mundo vai saber isso, que a distância do objeto até o espelho é a mesma do espelho ao objeto, mas a gente tem como provar isso matematicamente. A gente vai provar aqui. Então o objeto tem a imagem dele e é virtual. Já para a gente ficar familiarizado com os termos, né, de virtual e real. O que é uma imagem real? É aquela formado pelo próprio feixe de luz incidente. A imagem virtual é formada pela projeção, o prolongamento dos feixes. Então, por que é virtual? Porque o raio incidente está vindo aqui e refletindo no olho do observador. Ele está batendo aqui e refletindo no olho do observador. Ele está batendo aqui e refletindo no olho do observador. Então, eu não consigo enxergar os raios que são feitos em cilíndrico. Tá? Eu não consigo enxergar o raio cilíndrico. Eu observo o raio que está incidindo e convergindo, como a gente viu. Esses raios aqui, eles estão aqui meio que paralelos, né? O observador não enxerga esses raios. Eles estão passando aqui tudo em paralelo. Então, esses raios aqui vão ser prolongados e vão convergir num certo ponto. Tá meio torto aqui, mas a realidade não é torta, né? Enfim. Ele converge nesse ponto aqui e cada ponto dessa imagem vai fazer a mesma coisa. Então, nesses pontos que vão convergindo, vai aparecer a imagem virtual. Então, se um raio aqui, né, vai bater aqui, formando esse ângulo alfa, se daqui para cá é L, daqui para cá eu chamei de X, esse aqui eu chamei X', e aqui é L, né? É o mesmo raio. E aqui, como a gente tem isso aqui, é alfa também. Então, se eu tenho um ângulo igual e aqui um lado igual, a gente pode fazer o que? Semelhança de triângulo, né? X sobre X' é igual a L sobre L, que é o mesmo lado. Então, X sobre X' é igual a L sobre L. Então, X é igual a X'. Mas isso a gente já sabe, né? A simetria no ângulo, no espelho plano. E essa simetria, ela causa a inversão lateral, ou seja, o enantiomorfismo. Isso que é muito falado na química, né? Na química orgânica. A substância enantiomorfa, né? Mas o interessante é que, da gente notar, é o observador, né? O observador, ele vai observar a imagem, ele olha para o espelho, né? Aqui, né, eu coloquei como se tivesse um anteparo. Aqui tem um anteparo, mas não vai até lá embaixo, né?
para ele conseguir enxergar o espelho. Então ele observa o objeto bem aqui, ó. Para ele, para o observador, o objeto está aqui, não está aqui. Então é interessante a gente botar o observador em jogo. Que o objeto está refletindo aqui e quem está vendo esse daqui, o do espelho. Bom, isso aqui é só uma coisa interessante que a gente pode colocar, né? É que a impressão de que um objeto perto é maior que um objeto longe é por causa do ângulo visual, né? Por exemplo, né, se eu tenho quando eu vejo, né, uma rua e olho lá pro fundo da rua, e vejo um poste bem pequenininho, né? É porque o meu ângulo visual, ele tá pequeno para aquele poste. Enquanto um poste, por exemplo, aqui, nossa, que desenho feio, né? Mas enfim, isso aqui é a profundidade, né? A gente enxerga aquele poste pequeno porque esse ângulo visual aqui é menor do que esse ângulo visual aqui, ó. Então, quanto menor o ângulo visual, e isso aqui, né, essa imagem bem feia que eu desenhei, né, é como se eu estivesse aqui numa rua e eu estivesse observando esse poste aqui lá no final, né? E a gente enxerga ele menor. Por quê? Porque o ângulo visual da gente para ele é menor. Enquanto o ângulo visual desse que está perto é maior. A gente enxerga como se ele fosse maior. É uma ilusão de ótica da gente, da gente com relação a ângulo visual. Então, isso aqui pode ser uma questão do Enem, né? Naquelas questões teóricas, né? Que explicam o motivo de alguma coisa, né? Então, esse é o motivo da gente enxergar pequeno algo que tá longe. Que é diferente de campo visual, né? Campo visual é aquilo que eu consigo enxergar. Então, o campo visual, né, com o espelho, né, quando a gente coloca espelho, trabalha com espelho, seria esse espaço que estou aqui, que eu consigo enxergar. Os raios que vêm daqui batem no espelho e vão pro observador. Os raios que vêm daqui batem no espelho e vão pro observador. Isso tudo aqui que eu consigo enxergar é o campo visual. Então, se eu tenho um espelho desse jeito aqui, desse tamanho, e eu olho para ele, posso ter quantos objetos tiverem aqui. Eu coloquei estrelas aqui só para ficar ilustrativo, né? Eu pode ter quantas estrelas forem aqui. Eu só vou ver as que estão no meu campo visual. Isso é campo visual. Interessante é que quanto mais próximo do espelho o observador tiver, maior é o campo visual. Então, se eu tô aqui, eu vou olhar isso aqui, ó, porque eu vou diminuir, né? Eu vou diminuir esse ângulo aqui, ó. Esses ângulos aqui. Então, eu consigo aumentar o meu campo visual. Então, quanto mais próximo do espelho, maior o campo visual. Isso aqui é uma coisa que eu não preciso falar. Agora, falando de translação, rotação e velocidade de um espelho plano, vou falar rapidamente porque o Enem não costuma cobrar tanto, né? Mas se um espelho se move uma distância x, a imagem vai se distanciar uma distância 2x, com o objeto parado, obviamente, né? Então, né, se eu tenho aqui o espelho aqui,
tem um objeto aqui, uma vela. Aí a imagem da vela tá bem pra cá. Se eu afasto o espelho pra cá, a distância x, a imagem ela vai se distanciar esse x mais um outro x, no caso 2x. A imagem vai estar mais aqui. Então, ela se distanciou x mais x. Pronto. Que aqui, né? Se a gente... Esse primeiro espelho, né? Vou chamar aqui de I1, que é a imagem 1, e aqui I2. Imagem 2. Aqui o espelho 1, espelho 2. Então, se eu chamar isso aqui de D, essa distância aqui é D. Então, se eu andei X, essa nova distância, né, do objeto para o espelho 2 é D mais X. E aqui, até a imagem da imagem 2 é D mais X. Então, a imagem ela se moveu X mais X, 2X. Então, bem simples, né? Essa comprovação aqui. A rotação do espelho plano, né? Se um espelho gira alfa, o raio refletido gira 2 alfa. Segue o mesmo raciocínio disso aqui, tá? Eu não vou me prolongar não. Velocidade em um espelho plano com o espelho parado. E a tática, né, de quando a gente coloca, por exemplo, que tem questões que o espelho está em velocidade, né, tá sob uma velocidade, é travar o espelho, né, usando velocidade relativa. O Enem dificilmente vai cobrar questões desse tipo, mas a gente coloca essas observações, né, que é com o espelho parado, se um objeto se move a uma velocidade v, a sua imagem se move a velocidade 2v. E essa velocidade do objeto com relação à imagem, tá? Velocidade em relação à imagem. Então, segue o mesmo princípio aqui, né? Porque o tempo, né? O tempo vai ser um só que ele vai percorrer uma distância duas vezes maior. Segue o mesmo raciocínio. E a associação de espelhos, né? Isso aqui, se eu não me engano, o Enem já cobrou uma vez. Ele diz aqui, se o número de reflexões for par, a imagem formada é não enantiomorfa. Caso seja ímpar, a imagem formada será enantiomorfa, ou seja, vai existir inversão lateral. Isso aqui é mais complexo, né? E dificilmente essa parte aqui o Enem vai cobrar. Tá? Mas é uma questão assim de uma associação de espelhos, tá?
por exemplo, aqui, se eu tenho esses dois espelhos 90 graus e eu tenho um objeto aqui, esse objeto vai fazer uma imagem para cá, ele vai fazer uma imagem para cá, mas também vai ter uma imagem para cá. O que ele quer dizer com isso, né? O que ele quer dizer com isso, assim? Que se a imagem, se o número de reflexões for par, a imagem formada não é enantiomorfa e ímpar é enantiomorfa, é que essa primeira imagem aqui, ela é enantiomorfa. Essa daqui, forma 1, é enantiomorfa. E essa daqui, que é formada pela associação dos espelhos, ou seja, por dois espelhos, ela é não enantiomorfa. Ou seja, não tem inversão lateral nela. Isso aqui é mais complexo, então não é tão relevante para vocês esse ponto, tá? Só isso aqui que precisa vocês entenderem nessa fórmula, que é o número de imagens, né? O número de imagens é 360 dividido por alfa menos 1. Por que menos 1, né? Aqui, por exemplo, 360, esse alfa aqui que eu botei 90 graus, pela fórmula ficaria 360 dividido por 90 menos 1, esse n. Então o n vai ser 360 dividido por 90, fica 36 dividido por 9, que é 4. 4 menos 1, n igual a 3. Por que eu tiro 1, né? Por que esse menos 1? É justamente porque é o objeto. Esse 1 é o objeto. Porque aqui tem, ó, 1, 2, 3 e 4. Que é 360 dividido por 90, que é 4. Então eu tiro o objeto, fica só o número de imagens, 1, 2 e 3. Bom, agora espelhos esféricos, né? Que foi o que o Enem cobrou na última prova, né? Uma questãozinha complicada de espelhos esféricos que eu vou fazer depois, né? A gente já está se estendendo demais aqui no tempo de aula. Mas eles são de dois tipos, né? Os côncavos e os convexos. Vejo muita gente confundindo côncavo e convexo, né? Porque basicamente os dois são a mesma coisa, né? Só muda onde vai refletir. O côncavo, interessante de lembrar, até para matemática, né? Uma concavidade, né? Da equação do segundo grau, a concavidade para cima, né? Então côncavo é a parte de dentro, né? A superfície interna do espelho. A imagem é refletida pela superfície interna. O convexo é quando a imagem é refletida pela superfície externa. Então, o convexo é mais simples, né? Aqui está o observador, sempre o observador que importa. No convexo, ela vai bater o objeto aqui, ó. Ele bate aqui e vai divergir, né? Vai pra cima. Bate aqui e volta. Então, a imagem que o observador vai enxergar é no cruzamento dessas linhas, né? Então a imagem vai bem aqui, ó. Então o observador vai ver essa imagem aqui menor.
e por ser feita pelos prolongamentos, é uma imagem virtual. Se é virtual, é direita. A gente está vendo aqui, né, ela do mesmo jeito do objeto, para do mesmo jeito. Virtual, direita e menor, né? Então, só tem uma possibilidade para espelhos esféricos convexos, né? É ser virtual, direita e menor a imagem. Então é muito usado para ampliar campo de visão, porque o espelho ele vai pegar um campo de visão maior. Então é utilizado em retrovisor, por exemplo, né, que a gente precisa de um campo de visão maior para não bater o carro. E loja de conveniência, né, que a gente precisa ter um campo de visão para ver a loja toda. Então é muito utilizado. Em ônibus, aqueles ônibus, né, que tem um espelho para o motorista conseguir enxergar tudo que está acontecendo dentro do ônibus dele. Então é mais simples, né? Virtual, direito e menor sempre. Não existe uma possibilidade de espelho esférico convexo ser diferente disso. Aí côncavo não. Côncavo tem várias possibilidades, né? Existem alguns pontos interessantes no espelho côncavo, nos espelhos côncavos, né? Nos espelhos esféricos em si. Que são alguns pontos, como o centro de curvatura, a distância focal, o foco, na verdade, né? E o vértice. Vértice, foco e centro de curvatura. Se um objeto estiver antes do centro de curvatura, o espelho vai refletir e a imagem vai estar entre o centro de curvatura e o foco. Então, um objeto antes do centro de curvatura vai refletir entre o centro de curvatura e o foco. Tá? E essa imagem é o que? Ela está invertida, né? Então, se ela é invertida e ela é feita com não é o prolongamento do raio, né? Ela é feita com o próprio raio. O próprio raio incidente, ele vai se responsabilizar pela imagem, pela formação da imagem. Então eu tenho um objeto aqui que eu vou ver o observador. O observador, ele vai, que eu esqueci que não está aqui, mas o observador ele vai enxergar a imagem aqui, ó. E ele vai enxergar uma imagem real, porque é com o prolongamento do raio incidente. Ou não é um prolongamento, na verdade, é o próprio raio incidente que vai formar a imagem. Então é real. E toda imagem real, né, a nível Enem, ela é invertida. E ela é menor, né? Dá pra ver que ela é menor. Já o segundo objeto aqui, quando é no centro de curvatura, é o mais simples aqui, né? Que ele vai só rebater. Então, ele é formado pelo próprio raio incidente. Ele é formado pelo raio incidente. Então, é real. Se é real, é invertida. E o tamanho é igual. Então, no centro de curvatura é real, invertido e igual. Atrás do centro de curvatura, é entre o centro de curvatura e o foco, real, invertido e menor. No centro de curvatura, real, invertido e igual. Entre o centro de curvatura e o foco, a imagem vai ser feita pelo próprio raio incidente, então ele é real. Se é real, é invertida.
e ela é maior. Que é a formação dela bem aqui, ó. A imagem está aqui, ou o objeto está aqui, e a imagem está bem aqui, formado pelo próprio raio incidente. Quando está no foco, que é o objeto aqui no foco, aí é diferente. Por que é diferente? Porque os raios, nesse caso, é porque esqueci de falar de raios, os principais raios, né? Que o raio que passa em paralelo, ele sai refletindo pelo foco. E então, esses raios, né, que da imagem, eles vão ser todos em paralelos, um ao outro. Ele nunca vai formar a imagem. Então a gente chama de imprópria. Alguns livros, né, dizem que a imagem, quando é em paralelo aqui, né, duas retas paralelas se cruzam no infinito, né? E alguns livros eles vão falar que a imagem se forma no infinito. Não gosto muito dessa didática, né? Porque quem é que foi pro infinito lá ver, né? Ninguém foi. Então, não se forma imagem. Porque alguns matemáticos falam que duas retas se cruzam no infinito, para não dizer que não forma imagem, dizem que a imagem é imprópria. Você não consegue ver a imagem. Então, se eu tenho um objeto no foco, não vai se formar essa imagem. Entre o foco e o vértice, aí sim, aí é a imagem mais diferentona do espelho côncavo. Vai bater e vai ser formada, é o único caso que é formado pelo prolongamento dos raios. Então, esse prolongamento dos raios que vai formar essa imagem. Então, se é formado pelo prolongamento dos raios, quer dizer que a imagem é virtual. Se é virtual, é direita. E a gente está vendo aí que é maior, né? Virtual, direita e maior. Esse tipo de imagem, né, é muito utilizado para maquiadora, né? Maquiagem, que a gente quer ver as coisas maior, né? No espelho. Aí utiliza esse tipo de espelho côncavo. Mas aí precisa de uma distância focal muito grande, né? Para justamente a gente não se deparar com outras imagens. Bom, continuando aqui, né? Agora aqui eu vou passar só por cima mesmo, estudo analítico da óptica. O famoso P, né? E P', e F. O P, o famoso P, é a distância do objeto ao espelho, né? Que ele é sempre positivo, o objeto sempre vai estar na frente do espelho. Porque o objeto sempre é real, né? O objeto sempre é real, então o P sempre vai ser positivo. O P' é a distância da imagem ao espelho. Se é positivo, se P' é positivo, a imagem é real. Então, nesses casos aqui, ó, nesse caso, esse caso aqui, esse e esse, no caso 1, 2 e 3, a imagem é real, né? Então esse P', é positivo, né, no caso. Com a imagem real, o P' é positivo. Se a imagem é virtual, o P' é negativo. Por exemplo, aqui, né? Essa distância aqui seria P'. Porque a imagem é virtual e o P', nesses casos, é negativo. E a distância focal, o F é a distância focal, que é diferente do foco, né? O foco é um ponto
distância focal é um tamanho, por exemplo, né? E a distância focal sempre vai ser a distância aqui, né? Do foco ao vértice, que é igual à distância do foco ao centro de curvatura. A gente vai ver que esse centro de curvatura, a distância do raio do centro de curvatura até o vértice, né? É como se fosse o raio do espelho côncavo, né? Como se eu tivesse feito uma bola aqui e partido essa bola. Então essa bola, essa distância aqui é um raio. Enfim. E as fórmulas são a famosa fórmula 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. E a famosa do aumento, que é menos P' sobre P. E a distância focal, que é o raio sobre 2, né? Que eu falei aqui, né? Daqui pra cá é o raio, que aqui daqui pra cá é F, daqui pra cá é F. Então 2F é igual ao raio. Então F é igual ao raio sobre 2. Bom, isso aqui é bem intuitivo, né? Isso aqui é só repetição, só questão, fazer questão repetitiva. E a ampliação, né? Aí também intuitivo, né? Ampliação é o que a imagem está ampliando, né? Quantas vezes maior que o objeto é a imagem, quantas vezes menor que a imagem. Então eu posso fazer essa ampliação, que é esse A, né? Como se fosse só o tamanho da imagem, né? Só o tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto, né? Se eu tiver um objeto aqui, uma vela, aí eu tenho esse objeto refletido aqui muito maior, eu pego esse tamanho aqui, imagem, e esse tamanho aqui, objeto. Então, se eu pegar I sobre O, é ampliação. Aí eu tenho 4 possibilidades para essa ampliação, né? Pode ser, eu coloquei esse 3 aqui só para exemplo. Se a ampliação for mais 3, esse mais quer dizer que é direita. E se é direita é virtual, né? E esse 3 quer dizer que é 3 vezes maior. Então, se é menos 3 na ampliação, é porque é 3 vezes maior, por causa do 3 aqui. Mas o sinal negativo quer dizer que é invertido. Se é 1/3, se é mais 1/3, é 3 vezes menor. E se é mais é porque é direita. Aqui, 3 vezes menor. Se é menos é porque é invertida. Bom, questão de espelhos, né? Essa parte da óptica já foi, né? Então, eu ia começar a refração aqui, mas vai ficar muito grande aqui a aula e vai ficar meio cansativo. Então, a próxima aula eu vou terminar a refração e fazer as questões sobre óptica, né? No geral, refração, reflexão, botar tudo no mesmo balaio aí e fazer com vocês na próxima aula, ok? Então, fiquei para a próxima. Tchau, tchau.